Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa jornada pela história da humanidade. Hoje, vamos olhar para trás em busca de uma das maiores aventuras já vividas por nossa espécie. O tema da nossa aula é a expansão humana pelo mundo. Já sabemos que os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. Mas como é que, partindo de um único ponto do planeta, o Homo sapiens conseguiu se espalhar por todos os continentes, inclusive os mais remotos? Como chegamos aos desertos gelados do Ártico, às florestas da América do Sul, às ilhas do Pacífico e aos extremos da Ásia? Nesta aula, vamos entender como se deram as rotas migratórias do Homo sapiens, como aconteceu a ocupação da Europa, da Ásia e da Oceania, e quais são as hipóteses mais aceitas sobre a chegada dos seres humanos à América, com destaque para a travessia pelo Estreito de Bering e a possível rota pelo Pacífico. Vamos começar. A nossa história começa no continente africano, onde os fósseis mais antigos de Homo sapiens foram encontrados. Esse é o ponto de partida. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos e, por muito tempo, viveu exclusivamente em regiões da África Oriental e Meridional. Entretanto, com o passar do tempo, mudanças climáticas, crescimento demográfico, disputas territoriais e a busca por novas fontes de alimento levaram os grupos humanos a migrar. Esse movimento não foi uma jornada planejada, mas sim uma série de deslocamentos progressivos que ocorreram ao longo de milhares de anos. Por volta de 70 mil anos atrás, os primeiros grupos de Homo sapiens começaram a sair da África. Essa saída ocorreu principalmente pelo Chifre da África, região próxima ao Mar Vermelho, e seguiu rumo ao Oriente Médio. A partir daí, a expansão se acelerou, abrindo múltiplas rotas que levaram os seres humanos a ocupar diferentes regiões do planeta. A expansão não foi linear. Houve avanços e recuos, convivência com outras espécies humanas, como os neandertais na Europa e os denisovanos na Ásia, e adaptação a ambientes extremamente variados. Essa capacidade de adaptação foi uma das maiores forças do Homo sapiens. Vamos agora acompanhar, uma a uma, as grandes etapas dessa jornada. A Europa começou a ser ocupada por volta de 45 mil anos atrás. Os grupos humanos que ali chegaram encontraram um ambiente desafiador, com invernos rigorosos, geleiras e megafauna, como mamutes e rinocerontes lanudos. Para sobreviver nesse novo clima, os Homo sapiens desenvolveram novas tecnologias, como roupas feitas com peles, abrigos mais resistentes e ferramentas específicas para a caça em ambientes frios. A convivência com os neandertais também ocorreu nesse período. Por muitos anos, as duas espécies compartilharam o mesmo território, até que os neandertais desapareceram, possivelmente devido à competição por recursos, mudanças climáticas e cruzamentos genéticos. Estudos genéticos atuais mostram que parte do DNA dos humanos modernos, especialmente os de origem europeia e asiática, tem traços neandertais. A Ásia foi ocupada de forma ainda mais ampla. Grupos humanos chegaram ao sul do continente e dali se espalharam para o sudeste asiático, para a China e para a região da Sibéria. Essa migração envolveu adaptações a desertos, florestas tropicais, montanhas e estepes. Os humanos que ocupavam a Ásia também tiveram contato com os denisovanos, uma espécie humana extinta, identificada por fósseis encontrados em cavernas da Sibéria. Por volta de 60 mil anos atrás, os primeiros grupos chegaram à Oceania, especificamente à Austrália. Para isso, precisaram realizar travessias marítimas, o que indica que, já nesse momento, os humanos eram capazes de construir embarcações rudimentares e navegar por águas abertas. Na Austrália, desenvolveram uma cultura única, adaptada ao ambiente desértico e às condições isoladas da ilha-continente. Povos indígenas australianos preservam até hoje tradições que remontam a essa presença milenar. Ocupando todos esses continentes, o Homo sapiens não apenas sobreviveu,
mas criou culturas variadas, desenvolveu técnicas específicas para cada ambiente e formou sociedades com suas próprias línguas, mitos, ritos e modos de vida. Mas um grande desafio ainda estava por vir: a ocupação do continente americano. Durante muito tempo, acreditava-se que os seres humanos haviam chegado à América apenas por volta de 13.000 anos atrás. Essa hipótese, conhecida como hipótese Clovis, baseava-se na descoberta de pontas de lanças características encontradas em escavações arqueológicas nos Estados Unidos. A teoria dizia que os primeiros habitantes das Américas haviam vindo da Ásia, passando pelo norte do continente e se espalhado rapidamente para o sul. No entanto, descobertas arqueológicas mais recentes mudaram essa visão. Evidências encontradas em diversos locais das Américas, como no Chile, no Brasil e no México, apontam para uma presença humana muito mais antiga, possivelmente de mais de 20.000 anos. Essas novas descobertas abriram espaço para diferentes hipóteses sobre a chegada dos primeiros humanos ao continente americano. A teoria mais aceita, atualmente, é a que sugere múltiplas rotas de povoamento, realizadas em momentos diferentes por grupos distintos. Duas dessas rotas ganharam mais destaque: a rota pelo Estreito de Bering e a rota marítima pelo Pacífico. A primeira e mais tradicional dessas rotas é a chamada Rota Terrestre pelo Estreito de Bering. Essa faixa de terra, que hoje está submersa, ligava a Ásia à América do Norte durante as eras glaciais, quando o nível dos oceanos estava mais baixo. Essa conexão natural, chamada de Ponte de Bering, teria sido usada por grupos nômades que seguiam manadas de animais em busca de alimento. Esses grupos teriam cruzado da Sibéria para a atual região do Alasca e de lá descido em direção ao interior do continente americano, utilizando corredores sem gelo que se formaram entre as geleiras. Esse processo foi gradual, acontecendo ao longo de milênios, até que os seres humanos alcançaram regiões como a América Central e a América do Sul. Por outro lado, outra hipótese vem ganhando cada vez mais força: a rota marítima pelo Pacífico. Segundo essa teoria, grupos humanos teriam navegado ao longo da costa da Ásia, passando pelas ilhas do Pacífico e descido pela costa do continente americano, utilizando pequenas embarcações e vivendo da pesca e da coleta marinha. Esses navegadores teriam chegado ao sul das Américas muito antes do que se imaginava, utilizando técnicas avançadas de navegação e observação do mar. Essa hipótese explicaria a presença de sítios arqueológicos muito antigos em áreas como o litoral do Chile, que não poderiam ter sido alcançadas apenas pela rota terrestre do norte. Independentemente da rota exata, o mais importante é entender que a chegada do Homo sapiens à América foi parte de um processo muito mais amplo, que envolveu coragem, criatividade, adaptação e a capacidade de viver em ambientes totalmente novos. A expansão humana pelo mundo é uma das maiores conquistas da história da nossa espécie. A partir da África, o Homo sapiens se espalhou por todos os continentes, enfrentando climas extremos, paisagens desconhecidas, animais selvagens e inúmeros desafios. Essa jornada foi feita de passos pequenos, dados ao longo de milhares de anos, por grupos que buscavam apenas sobreviver e encontrar melhores condições de vida. Mas, ao fazer isso, eles transformaram o mundo e criaram uma diversidade de culturas, línguas, modos de viver e maneiras de pensar que continuam a nos inspirar até hoje. Na próxima aula, vamos mergulhar na ocupação da América e a pré-história brasileira. Eu te espero lá. Até a próxima!